Se você perdeu o nosso vídeo da semana passada, onde eu gravei com a Tânia sobre onde se desembolsa mais dinheiro, no planejamento ou pagando impostos nos Estados Unidos. Neste vídeo eu conto para você como começar do zero e fazer dar certo desde o início do seu negócio aqui nos Estados Unidos. Tânia, e eu tô muito feliz em ter você de novo no nosso canal, porque você é a pessoa dos números, do planejamento. Emerson, é um prazer estar aqui novamente falando para os nossos clientes. E é por isso que eu trouxe um passo a passo para a gente falar um pouquinho sobre planejamento, como começar certo nos Estados Unidos. E fazer dar certo. Então hoje eu tô com nossa colinha aqui, tá? Fizemos um passo a passo de fato para os nossos clientes, nossos amigos. E a primeira palavrinha que nós escrevemos é objetivo. Perfeito, Emerson. O cliente, ele precisa saber exatamente onde ele quer investir o dinheiro. É importante ele investir o dinheiro naquilo que ele gosta de fazer, né? Empreender é gostar de fazer. Então é importante ele entender o objetivo do projeto dele, qual local ele quer colocar o investimento dele. Então o objetivo tem que estar muito claro, ele tem que ter muita clareza desse objetivo. Muito interessante falarmos de objetivo. E assim, na sua opinião mesmo, pessoal, a definição de objetivo, você entende que está muito mais ligada à questão financeira, a quanto eu vou ganhar em cima daquele investimento, ou sobre eu vou investir nisso porque é isso que eu sei fazer? Tem que ter afinidade, né? O empreendedor ele tem que ter afinidade com aquele negócio que ele pretende abrir. Principalmente numa economia nova, né? Ele está indo para os Estados Unidos, não conhece o todo, não conhece o mercado, que é um dos nossos passos. Ele precisa ter afinidade com o negócio, né? Não adianta você comprar uma casa para vacation sem conhecer de aluguel, sem ter afinidade com o processo de aluguel. Então, a afinidade é fundamental para essa conclusão e clareza desse objetivo. Nós estamos falando para cliente que vai começar do zero, para pessoa que vai começar do zero. Então, afinidade no investimento é o que você acha que é o mais importante, assim, digamos, como nossa primeira etapa aqui do nosso bate-papo. Exatamente. A gente tem clientes na carteira que você vê o olho brilhar, né? Quando ele vê ali o resultado, ele entende do negócio dele, a fala flui melhor e, consequentemente, o retorno é melhor. Passo número 2, Tânia, coleta de dados. O que você entende sobre coleta de dados? Coleta de dados. O cliente, uma vez com o objetivo clarificado, ele precisa entender onde ele vai aplicar esse dinheiro. Qual local, qual bairro que vai ser mais funcional para ele, que ele vai ter um melhor retorno. Então, essa coleta de dados, uma vez que ele não conhece o mercado, né? Ele não sabe nada como é que funciona. Nada. Então, ele precisa efetivamente conhecer e mapear aonde ele vai colocar esse valor do dinheiro, né? Então, nesse exemplo que a gente está falando do mercado imobiliário. Vamos falar do mercado imobiliário, por exemplo, né? Então, falamos do objetivo, agora coleta de dados. Então, temos que entender aonde esse investimento vai acontecer. O que mais que você acha importante nessa coleta? Qual bairro, se aquele local ali é próximo, por exemplo, numa cidade como Orlando, próximo aos parques, fácil acesso ao supermercado. Ele tem que escola, né? Ele tem que entender que são estrangeiros que vão para lá. Então, ele precisa dessa facilidade próxima à casa dele, se ele quer fazer aluguel, por exemplo. Seguindo então, Tânia, terceiro passo que nós escrevemos aqui na minha colinha. Mercado. Perfeito. O mercado vai mostrar para ele como ele vai ter esse retorno mais rápido, né? Como ele vai investir o dinheiro naquele local e quais os concorrentes dele, inclusive, naquele local. Então, conhecer o mercado é fundamental ali para a gente constituir esse passo. E aí, pegando um pouquinho de gancho do mercado ainda, a gente vive hoje numa economia bem instável, né? Você como economista aí, vamos falar de mercado. O que você acha interessante para a pessoa que está começando do zero ficar atenta sobre esse tópico? Ele tem que estar entendido de toda a política que tem ocorrido no país, né? Isso é fundamental. Verdade. Conhecer as notícias, entender como que o mercado efetivamente está reagindo naquele negócio que ele pretende investir, né? Taxa de juros, se ele pretende fazer um financiamento ou não. Nos próximos anos, né, o que vai acontecer, e aí esse planejamento também vai ajudá-lo nisso. Tânia, interessante você falar disso, de taxa de juros, porque a gente vive um momento de instabilidade mesmo econômica, né? Vou falar dos Estados Unidos, onde a gente está. Hoje, eu teve um cliente estrangeiro que foi falar de imóveis esses dias comigo, a taxa de juros para o não residente está quase 9%. E é uma taxa muito alta para os últimos anos, né? A gente não Mas se viu essa taxa nos últimos 20, 30 anos, né, nos Estados Unidos. Então, é importante ele entender bem essa dimensão do investimento dele,
até para não cair num financiamento errado, que ele não vai Uhum. conseguir cumprir, arcar com o financiamento e perder ali seu investimento. Mas olha que interessante, né? A gente fala de uma taxa de juros alta, que os Estados Unidos está enfrentando agora, mas a gente sabe que a economia se recupera muito rápido, né? Então a gente está falando de 9% agora, mas a perspectiva para os próximos anos já é uma taxa de juros menor, né? Como Exatamente. economista, como Exatamente. você vê essa relação de juros e investimento em vacation homes, digamos assim? Exatamente. A gente está falando de um país sustentável, né? Uhum. Então, esse período de taxa de juros alta nos Estados Unidos, a gente vem aí pelo histórico, isso vai cair. Isso é uma realidade, né? Logicamente, quando você vai para um país sustentável, você tem mais essa segurança, né? De que ele consegue se recuperar mais rapidamente. Então, um estudo nesse primeiro momento de entender essa taxa de juros que tem agora e o que vai acontecer para o futuro é fundamental. E olha que interessante, Tânia. E mesmo com a taxa de juros alta, o investidor não para de investir. Por quê? Porque aí vamos falar um pouquinho de cenário Brasil e Estados Unidos, né? Que também, o Brasil também passa uma estabilidade econômica, digamos assim, né? Essa palavra que eu posso usar. O investidor continua dolarizando o seu patrimônio. Então, de cada 10 consultorias que eu faço, 11 é essa pergunta. Emerson, como que eu posso dolarizar o meu patrimônio? Isso é uma segurança, né, Tânia? Você entende dessa forma também? Sem Uma dúvida. diversificação? Sem dúvida, né? É uma forma de você proteger seu investimento, efetivamente, né? Você está indo exatamente para uma moeda forte, né? Qualquer oscilação que ela tem ali, ela é mínima em relação ao investimento aqui no Brasil. Isso é muito claro, né, no mercado americano. E aí você entende que é importante diversificar mesmo? Então, uma parte no seu mercado local, uma parte no mercado estrangeiro. Você vê isso como estratégia? Né? E quando se trata de investimento, a diversificação ela é fundamental para os ganhos no futuro, né? Então, dolarizar parte do seu recurso, permanecer com parte do seu recurso no seu país de origem, essa diversificação ela é fundamental para ganhos no futuro. E eu e a Tânia, nós sempre falamos de investimento. A Tânia puxa muito a minha orelha, tá? Porque a Tânia que me ajuda também a montar esse portfólio aí, tá, pessoal? Quanto maior o prazo de investimento, me corrija se eu estiver errado, Tânia, maior o retorno, não é isso? Sem dúvida, pessoal, sem dúvida. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, o seu retorno vai ser maior. Então, se você compra uma casa, por exemplo, de investimento, você tem que planejar para longo prazo, né? Você vai manter essa casa com você de longo prazo. Então, é importante você avaliar as suas taxas de juros, seu financiamento, há quanto tempo você pretende manter esse negócio. Mas sempre pense no longo prazo para ter melhores retornos. Tânia, e ainda pegando um pouquinho de juros, tá? Porque é o que está acontecendo no momento. Tem muito cliente que mesmo com a taxa de juros alta, ele faz a dolarização do patrimônio dele, com uma taxa de juros um pouco mais alta, mas existe a possibilidade nos Estados Unidos de refinanciar no futuro, né? Então vamos lá, financiou agora, o estrangeiro consegue financiar aí com 30% de entrada, juros a 9%. Exemplo, tá? Daqui 1 ano, 2 anos, quando a situação econômica estiver um pouco melhor, ele consegue vir e refinanciar esse mesmo imóvel a taxa de juros menor. Interessante esse movimento, né? Essa é a vantagem de você investir num país sustentável, né? O mercado americano te fornece isso, né? Te permite isso, de você fazer o refinanciamento a longo prazo, quando você pensa em longo prazo. Então é sempre um bom investimento. Bacana, bacana. Vamos lá para o passo número 4. Valor do investimento. Exatamente. O investidor ele precisa saber o quanto ele tem de recurso, né? E a disponibilidade dele ali, né? A disponibilidade dele é fundamental, né? Muitas das vezes ele tem o objetivo e ali no momento de coleta de dados, de entendimento do mercado, a gente percebe ali que o valor que ele tem que investir não é suficiente. Ou é suficiente, então vale a pena a gente seguir. Então, o valor que ele tem disponível para aquele negócio é fundamental. E é importante ele avaliar isso também, né? Ele nunca gastar todo o seu recurso. A gente acabou de falar de diversificação. Tem que ter reserva, né? Tem que ter reserva, né? Isso também é importante ser analisado aí no planejamento. E olha para você ver, falando um pouquinho do mercado imobiliário ainda, pessoal, eu não sou corretor, tá? Eu sou contador. A gente trabalha com vários corretores, né? Vários realtors nos Estados Unidos. Eles têm falado para mim que no momento o investimento, para ele ser mais rentável, mudou um pouquinho. São casas maiores. Então, quanto maior a casa, você agrega mais valor para o investimento e vai ter mais hóspedes, digamos assim. Você entende também que nesse momento econômico isso é
Interessante. Ah, sim. Ter a opinião de do especialista claro. da área é fundamental, né, Emerson? E a gente vê esse movimento acontecendo mesmo, né? Chegando ali clientes pra gente com esses investimentos maiores. Exatamente. Né? Em casas maiores, enfim, como a gente está falando aqui. Então, é fundamental ali ter o especialista do seu lado naquele negócio, né? Isso é importante, definir o objetivo, então eu vou em busca do especialista naquele negócio, além ali do escritório de contabilidade para fechar esse planejamento com você para longo prazo. E é que interessante, né? Quando você fala de especialista, eu acho que é pra tudo na vida, né? Se você tá doente, você vai no médico. Você precisa de apoio jurídico, você vai no advogado. Precisa de um apoio contábil, você vai no contador. E é isso, né? Sem dúvida. É unir todos aí o ciclo do bem que a gente chama para o seu investimento de fato acontecer de forma correta, né? Exatamente. E como a gente está falando aqui do começar do zero, o investidor precisa desse auxílio contábil fiscal nos Estados Unidos para ele entender como funciona toda essa parte tributária, né? Sim, e olha só, gente, aí eu vou legislar em causa própria, né? Agora, porque a gente está aqui para isso. E aí a gente pega o cliente na mão, né, Tânia? Desde o início. Porque a gente recebe muito cliente dessa forma, que não tem noção do que vai acontecer, mas quer de fato dolarizar, tá preocupado com o futuro das crianças. E assim, já aconteceu de cliente falar: Emerson, eu tenho X milhões de dólares, o que eu faço? E aí é onde entra o nosso papel, né? Então a gente fala de objetivo, coleta de dados, de mercado, de investimento. E tem um pontinho que eu queria que você falasse também, que a gente chama de business plan, que é o planejamento de negócios, né? Isso você fala comigo sempre, porque a iConnect também tem o seu business plan, a gente tem que entender para onde a gente vai, né? E a Tânia fala uma frase comigo, gente, que eu não vou esquecer. Ó, não esqueço mais. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho basta, né, Tânia? Essa frase ela é importante, né? E ela precisa ser usada. A gente precisa entender exatamente para onde a gente quer ir, qual caminho que a gente tem. E o business plan ele vai mostrar exatamente isso. Ele vai mostrar o que você está investindo, aonde você está investindo, qual o custo para esse investimento. O retorno desse investimento, né? O retorno desse prazo. O prazo de retorno desse investimento. Então, a constituição de todos esses passos que a gente falou anteriormente vai culminar num business plan que vai te dar todo esse respaldo aí para o retorno do seu investimento. Então, pessoal, esse é um tema que nós poderíamos ficar aqui falando dias para você. São muitas etapas que, de fato, agregam valor para o investimento acontecer de forma correta. Então, se você tem mais interesse em saber sobre esse conteúdo, clique aqui no nosso WhatsApp, fale comigo, fale com a Tânia, nossa especialista de números de planejamento. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Tânia, e mais uma vez, muito obrigado, tá? Por fazer parte aí comigo do time iConnect, por nos ajudar tanto aí, trazendo tanta informação legal todo dia pra gente. Obrigado por participar desse vídeo comigo, viu? Emerson, um prazer estar na iConnect, um prazer trazer novos assuntos para os nossos clientes. E pessoal, então, olha só, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!